Está no ar o podcast Saúde em Pauta, sempre levando informação, conhecimento, bem-estar, saúde a todos vocês, nossos espectadores que nos acompanham, seja no YouTube, nas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer e também Apple Music. Nós estamos hoje trazendo mais um tema muito importante aqui na área hospitalar, que é a alimentação, os desafios e inovações no serviço de nutrição do Complexo de Saúde São João de Deus. E novamente nós separamos aqui um time de especialistas para tratar desse assunto que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu estou aqui hoje com ela, Ana Paula Gomes e Cordeiro, nutricionista, coordenadora do Serviço de Nutrição Clínica do Complexo de Saúde. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Rubens, pelo convite e por participar desse momento tão importante aqui da instituição. Muito obrigado. Estamos aqui com Maciel de Souza Santos, nutricionista e coordenador do Serviço de Nutrição e Dietética e também lactário. Seja bem-vindo, Maciel. Obrigado, Rubens. Prazer contribuir para o crescimento e o conhecimento de todos em relação à nossa alimentação do hospital. Valeu. E a doutora Ana Gabriela de Magalhães, nutróloga e membro da EMTN, que é a equipe multidisciplinar de terapia nutricional aqui do nosso Complexo de Saúde. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Rubens. Sempre importante falar de nutrição, né? Isso aí. E nós estamos chegando no finalzinho do mês de julho, hoje dia 31, quinta-feira, e nós estamos aqui já praticamente dando start no mês de agosto, em comemoração ao Dia do Nutricionista, que é o último dia de agosto, não é isso, Ana? Isso mesmo, dia 31 de agosto a gente comemora o Dia do Nutricionista. Como eu mencionei anteriormente, a gente gosta de celebrar nessa data. O nutricionista está presente na vida de todos. A alimentação saudável é algo que tem que ser corriqueiro no nosso dia a dia, né? Então, vamos comemorar e já vamos entrar com o pé direito aí no mês de agosto. Primeira de muitas ações, né? Amém. Bom, e eu tenho aqui que destacar mais uma vez o patrocínio da Cafeteria Café Preto, que dessa vez trouxe pra gente, atenção, um cardápio especial em parceria com a SND, que preparou hoje, obviamente, com o tema de alimentação. A gente não poderia aqui trazer o tradicional, mas temos aqui hoje uma cesta de frutas maravilhosas. Então vocês, nossos convidados, fiquem à vontade. Eu daqui a pouco tenho que entrar na dieta, né, Ana Paula? Isso mesmo. Porque daqui a pouco bate aqui o meu horário, ó, e tem que fazer alimentação de todos os dias. Ana Paula, minha nutricionista, faço questão de indicá-la, viu? Muito obrigado, Ana Paula, um trabalho fantástico, brilhante. E hoje nós estamos aqui para discutir não só a alimentação fora do ambiente hospitalar, mas sim dentro do ambiente hospitalar, né? Exato. E esse assunto, então, como eu disse para vocês, traz aqui essa cesta maravilhosa de frutas, em parceria com o Café Preto Cafeteria, que é a patrocinadora do nosso podcast Saúde em Pauta. Cafeteria Café Preto, localizada no centro de Divinópolis, bem no coração, na rua Rio de Janeiro 1058, esquina com a rua Maranhão. Então você pode dar um pulinho lá e deliciar todos os quitutes que eles preparam para todos os clientes. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E no nosso assunto de hoje, nosso tema que é a nutrição hospitalar, eu queria já de cara começar com uma pergunta para a Ana Paula, nossa nutricionista, para que ela pudesse falar como que funciona aí o trabalho da nutrição clínica do Complexo de Saúde e qual que é o papel da equipe multiprofissional de terapia nutricional. Rubens, aqui na instituição nós temos o serviço de nutrição clínica, que hoje ele é composto por 12 profissionais e a gente atua da seguinte forma. Nós temos os nutricionistas da parte ambulatorial, que são os nutricionistas da oncologia e da nefrologia, e a parte assistencial durante a internação. Na internação, nós temos nutricionistas que atuam especificamente na pediatria, na UTI adulta e também em todos os pacientes que estão internados na instituição. Eu falo que o nosso serviço de nutrição clínica ele se mescla muito com o serviço dos nutrólogos, né? A gente trabalha muito em parceria e a gente atua com questões de avaliação nutricional, orientação de alta, cardápios, e algo que eu não posso deixar de destacar é a nossa parceria com o SND, né? Porque o SND, a nutrição clínica depende 100% da nossa parceria com a produção de alimentos. Então, a nutrição clínica, ela avalia o paciente, ela dá o diagnóstico, ela faz a prescrição dietética e dietoterápica, e o SND, com muito carinho e maestria, produz os alimentos e dispensa os alimentos para esses pacientes. Bacana. E eu queria aqui abrir já um parêntese na nossa conversa, nosso bate-papo. Nós sempre temos aqui as nossas conversas de bastidores, onde a gente alinha a pauta, mas eu queria falar de um tema importante, um assunto importante que aconteceu recentemente
né, que foi com relação a um simpósio, um seminário que nós fizemos aqui dentro do Complexo de Saúde e Nutrição. Eu queria que você falasse um pouco mais de como foi a experiência. Tivemos, inclusive, profissionais renomados, né, de fora que veio. Conta pra gente aí como que foi esse momento importante. Rubens, no mês de junho, a gente comemora, a gente celebra, né, o mês que a gente quer combater a desnutrição. Né? É o mês de combate à desnutrição hospitalar. Então, durante todo o mês de junho, a gente realizou campanhas dentro da instituição para conscientizar mesmo todos os colaboradores, profissionais, da importância da nutrição no tratamento do paciente, que sem a nutrição a gente não consegue fazer essa reabilitação, o cuidado do paciente propriamente dito. E no final do mês a gente realizou um simpósio com um tema muito importante que nós estamos trazendo aí no caminho, né, da implantação o preparo nutricional do paciente cirúrgico. Então, a gente fez um simpósio com o objetivo de combate à desnutrição hospitalar e trazer essa inovação, que é o preparo nutricional para o paciente cirúrgico. A gente trouxe uma profissional excelente, muito reconhecida, que se chama Camila Prim, e a gente teve um público... assim, nos surpreendeu a sociedade mesmo, né, os profissionais em busca do conhecimento. Então, foi um excelente simpósio, a gente teve uma ótima adesão e a gente pretende implantar na nossa instituição rapidamente esse projeto aí, que é o preparo nutricional do paciente cirúrgico. E quando você fala né, nesse cuidado que tem nutricional com o paciente, eu imagino que vocês aqui têm histórias para contar durante todo o tempo de profissão de vocês. E aqui me surgiu a ideia de fazer aquilo que eu sempre faço em muitos podcasts, que é pedir para que vocês pensem desde já em algum caso clínico que foi interessante, que teve um desfecho bacana, para que vocês possam compartilhar conosco a história. Pode ser? Pode O público que nos assiste sempre gosta muito de história. E história sempre prende, né, a atenção do nosso público. Então, fica o desafio para vocês, a cereja do bolo do nosso podcast de hoje, para vocês contarem sobre essa história. Pode ser? Claro, combinado. Eu sei que tem muitas coisas legais aí. Ana Paula, você falou a respeito da questão da triagem, né, nutricional dos pacientes no hospital. Como que é feita essa triagem e a avaliação do risco nutricional? Rubens, todo paciente que interna aqui na instituição, o nutricionista clínico ele vai beira-leito. Né? Então, ele realiza, a gente tem um protocolo, né, um formulário de realização de triagem, que a gente faz... um questionário com perguntas a respeito de perda de peso, ingesta alimentar, alguma patologia mais grave, que a gente avalia se esse paciente tem um risco nutricional ou não, ou se ele já é até mesmo desnutrido. E, a partir daí, a gente faz uma intervenção nutricional. Se aquele paciente não tem o risco, a gente se apresenta, né, nós nutricionistas, a gente avalia um cardápio individualizado, porque às vezes ele não tem um risco nutricional, mas ele tem preferências alimentares, tem intolerâncias alimentares. Então, a gente faz esse ajuste de cardápio e, se o paciente já for desnutrido ou tiver o risco nutricional, a equipe de nutrologia faz o acompanhamento mais a fundo desse paciente, né, com condutas, às vezes, um pouco mais robustas para o tratamento do paciente. Ou seja, é um tratamento personalizado, é um tratamento humanizado, que vocês fazem questão de estar ali junto do paciente e saber o que é que você gosta, o que é que eu consigo colocar na sua dieta, né, para que você possa também se sentir satisfeito, né, feliz. Exatamente, Rubens. Algo que a gente prega muito aqui é o cuidado individualizado, respeitar realmente as preferências, as crenças do paciente, para até mesmo que ele se sinta acolhido, né, e que esse processo de recuperação, de tratamento, ele seja um pouco mais leve. Né? O paciente está aqui não porque ele quer, é porque ele precisa. Então, a gente tenta tratar e cuidar da melhor forma possível para que isso se torne leve, mesmo sendo um momento complicado no que o paciente esteja passando. Você falou sobre desnutrição hospitalar e eu tenho uma pergunta para a doutora Ana Gabriela, porque esse tema de desnutrição hospitalar realmente, assim, ele é um grande desafio, né? Principalmente para um hospital de grande porte como é o Complexo de Saúde. Quais as estratégias que a instituição hoje adota para prevenir e também tratar essa nutrição hospitalar, para ter esse atendimento de nutrição hospitalar?
voltando um pouquinho ali, Rubens, que a Ana Paula falou um pouco da nutrição clínica, né? Então, esse paciente, ele é triado, né? E aí, se ele tem um risco nutricional, ele é acompanhado, aí a gente entra com a MTN, que é a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. A MTN, ela é composta por nutricionistas, nós, médicos nutrólogos, farmacêutico e enfermagem. Então, essa equipe vai acompanhar esses casos mais complexos. Então, são pacientes que a gente vai acompanhar de perto, o médico nutrólogo, ele vai passar todos os dias, seja em paciente de sonda, seja em paciente parenteral, seja em paciente de via oral com suplementação, que a gente vai falar mais tarde depois o que é. E aí, esses pacientes, eles vão ser acompanhados de perto com as necessidades que eles precisam, depois que a nutrição clínica passou, fez a avaliação, viu qual que é a necessidade dietética desse paciente, a gente vai fazer de acordo com a necessidade dele. E aí, esses pacientes, que às vezes a gente fala muito da desnutrição, né, que ainda é muito prevalente dentro de um hospital, e às vezes a gente esquece. A gente esquece que o paciente precisa ser bem nutrido, porque ele pode chegar já na instituição com uma desnutrição prévia, ou ele pode desnutrir dentro do hospital. E aí, às vezes, a nutrição, às vezes, assim, eu sempre falo, gosto de lembrar, qual que é o primeiro item que a gente põe numa prescrição médica? É dieta. E muitas vezes ela é deixada de lado. Muitas vezes o paciente, ele interna, ele está com um grau de disfagia, ou às vezes ele está confuso, ou às vezes realmente ele não está gostando de alimentar ali. Pensa, você sai da sua casa com a alimentação ali do jeito que você gosta e você vai para um hospital que às vezes não é a comida que você já está acostumado a comer. Então, realmente, isso pode causar uma hiporexia, o paciente pode ter uma ingesta diminuída e, consequente, junto com a doença, que às vezes tem estados mais catabólicos, por si mesmo a doença, ele já vai perder um peso, já vai perder massa magra, e isso tudo vai culminar no quê? Num paciente fazendo uma desnutrição dentro do hospital. Então, são pacientes que a gente tem que tratar muito de perto, porque a gente sabe que a desnutrição, ela vai evoluir e isso vai trazer prejuízo para o paciente, vai ficar mais tempo internado, um risco maior de infecção, um risco maior de lesão por pressão, e aí, isso aí, um paciente que já pode evoluir mais grave, precisar até de uma terapia mais intensiva. Então, a nutrição hospitalar, ela, assim, né, do paciente que chega desnutrido, ou ele pode desnutrir dentro da própria instituição, ela tem que ser combatida. Então, a gente sempre vai ver, por exemplo, o paciente, o que ele quer comer, né? Ficar a nutrição clínica ali junto com esse paciente para a gente tentar adequar com o que se tem, como que a gente pode melhorar isso. Se o paciente não está conseguindo atingir as necessidades dele, mas tem o trato gastrointestinal funcionante, a gente ajudar com algum suplemento específico para aquele caso, e naqueles casos que ele não consegue alimentar a quantidade que ele precisa por via oral, aí sim a gente tem a indicação de passar dieta enteral por sonda nasoentérica. Se ele não tem o trato gastrointestinal funcionante, aí a gente tem que pensar até em outro tipo, que é a dieta parenteral. Mas sempre visando que esse paciente não perca peso e não desnutra a nossos olhos, né? Que é o nosso grande medo. A gente sempre fala que a gente acompanha esses pacientes todo momento, né? Então, todos os dias a gente passa, as meninas pesam, fazem avaliação nutricional, avaliação de força, para a gente acompanhar esse paciente realmente de perto e evitar que ele tenha prejuízos ainda maiores. Cada caso, cada paciente tem a sua especificidade. Sim, com certeza. Eu até queria complementar as palavras da doutora Ana Gabriela. O nosso serviço de nutrição clínica, o nutricionista, ele está à beira-leito todos os dias. Ele está ali sentindo o paciente, vendo as demandas, avaliando, porque às vezes a gente faz um ajuste, ele não tolera, é sabor, é consistência, que a gente trabalha com a questão da disfagia, o paciente que ele tem aquela dificuldade de deglutir, de engolir. A gente tem, em parceria com a SND, refeições em consistências adaptadas para melhor aceitação do paciente, diminuir um risco de broncoaspiração. E os nutricionistas clínicos, eles fazem exatamente isso. O tete-a-tete, né? O dia a dia, beira-leito realmente com o paciente. A gente pesa, a gente faz a avaliação nutricional por completo, todas as medidas, faz avaliação de perda de massa muscular, né? Com as circunferências.
o exercício, né, o teste de força que a doutora Ana Gabriela comentou, a gente tem aqui na instituição, que foi dos equipamentos que a gente adquiriu recentemente, que é o dinamômetro, que a gente consegue avaliar a força da pressão palmar desse paciente e avaliar, porque se ele não tem força, significa que ele já não tem musculatura, então que ele já é um paciente desnutrido. Então, qual é a melhor intervenção que nós podemos propor para esse paciente, para ele se recuperar, né? E, além de tudo, o paciente desnutrido, ele não cicatriza, né? Se ele tem lesões, ele não fecha. Um pós-operatório, isso acaba trazendo complicações mais graves. Então, o nutricionista beira-leito está ali para ser os olhos realmente de toda a nossa equipe e nos reportar qual a melhor conduta a ser tomada naquele tratamento. Perfeito. Inclusive, você respondeu aqui uma pergunta que eu ia fazer com relação a essa conduta, essa estratégia para cada paciente. Mas vamos só recapitular aqui os tipos de terapia nutricional que são oferecidos pelo hospital. Dietoterapia oral, enteral, que é por meio de sonda, e parenteral, é isso? Isso, exatamente. A gente tem a dieta por via oral, né, que são as refeições habituais e que são com diversas apresentações, né, de acordo com a consistência. A gente tem dieta livre, dieta pastosa, dieta branda úmida, para atender a necessidade de cada paciente e a parte não só da deglutição, mas também do funcionamento do trato gastrointestinal. A gente também tem dieta líquida completa. Se necessário, a gente avalia, né? O nutricionista clínico, ele vai beira-leito e a gente tem aqui na instituição padronizado um formulário que a gente chama de quantificação da via oral. É um formulário que a gente deixa com o paciente e ele consegue assinalar a quantidade dos alimentos que ele está conseguindo consumir aqui na instituição. E, a partir deste formulário, a gente toma as nossas condutas, né? Se ele consegue consumir a necessidade que ele precisa, o 100% da necessidade nutricional, se ele consome até 60% ou não. Então, aquele paciente que ele consome em torno aí de 60% da sua necessidade nutricional, que já foi previamente calculada pelos nutricionistas através do peso, a gente avalia uma suplementação, porque o nosso objetivo é que ele receba 100% das suas necessidades nutricionais. Se ele não consegue atingir os 60%, a gente já vai pensar aí em passar uma sonda, né, para auxiliar nessa alimentação. Claro que se ele comer os 50%, a gente vai conversar, a gente trabalha muito com a orientação nutricional, para a gente não ter que partir para uma conduta um pouco mais agressiva. Mas se ele continuar naquele 40% apenas, não vai ser um suplemento que vai trazer o estado nutricional dele de volta. Então, a gente tem que fazer uma intervenção com a dieta enteral, que é através da sonda, que eu falo que é aquela do narizinho, ou também a gastrostomia que a gente coloca aqui de acesso direto no estômago, né? Tem também a jejunostomia, que é a sondinha direta ali na parte do intestino. Eu falo que nutrição é vida, né? Então, existem outros meios da gente estar nutrido, da gente se alimentar, a não ser pela boca. E, diante de tudo, o paciente não conseguiu atingir a sua necessidade pela sonda, tem algum outro sintoma gastrointestinal que não permite que a gente progrida essa terapia, ou o intestino precisa ficar em repouso, o trato gastrointestinal precisa ficar em repouso, a gente tem a nutrição parenteral, que é aquela nutrição venosa, que é na veia. Então, alguma forma de nutrir, a gente vai ter para oferecer para o nosso paciente, a não ser que ele esteja um caso crítico, grave, que não possa receber a dieta ou a nutrição naquele momento. Mas esses são os tipos de nutrição que a gente tem aqui na instituição. Acho que eu contemplei todos, né? Assim, eu acho que vale ressaltar que, às vezes, o pessoal fala assim, lá vem com a sonda. A gente nunca vai impor uma passagem de sonda. Sempre quando a gente indica a sonda, é porque realmente aquele paciente tem a necessidade. Sim. E a gente sempre vai prezar pelo fisiológico, que é a alimentação via oral. Mas nem todo paciente vai conseguir fazer isso. Então, a gente tem outras alternativas, né? Ok, alimentação hospitalar, desafios e inovações no serviço de nutrição do Complexo de Saúde São João de Deus. Esse é o nosso tema do nosso podcast de hoje. Aqui presente Ana Paula Gomes e Cordeiro, nutricionista, coordenadora do serviço de nutrição clínica do nosso Complexo de Saúde. Maciel de Souza Santos, nutricionista e coordenador do serviço de nutrição e dietética e lactário. E também a doutora Ana Gabriela de Magalhães, ela que é nutróloga e membro da EMTN, Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional.
E esse programa, esse podcast, nós estamos veiculando aqui hoje no dia 31 de julho, ele vem aí para startar as comemorações do Dia do Nutricionista, dia 31 de agosto. Antecipo aqui os parabéns a toda essa equipe. Obrigado. Inclusive, é uma equipe grande, né? Da sua parte, que você coordena, Ana Paula, são quantas pessoas? Nós somos 12 profissionais, nós somos 12 nutricionistas na nutrição clínica, me incluindo. Certo. E no SND? Somos 5 profissionais, incluindo a mim também. Muito bem, é um time mesmo de profissionais, por isso que é tão discutido os casos, né, doutora? Sim. E sempre feita uma conduta adequada para cada paciente. Sim, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, eu acho que a equipe multidisciplinar, o legal dela é isso, que a gente tem diferentes especialidades discutindo o mesmo paciente. Então, isso aí vai trazer o quê? Ganho para o paciente, né? A gente só vai querendo sempre o melhor. Certo. Essa parte dessa pergunta, que eu acho que você já até respondeu, se você quiser aprofundar um pouco mais, como a equipe multidisciplinar de terapia nutricional atua no manejo de pacientes críticos, com necessidades complexas, como, por exemplo, em UTI com sonda? O paciente dentro da UTI, a gente vai acompanhar junto com a equipe dos intensivistas, né? A MTN sempre junto com a equipe da intensiva. Dentro do CTI, a gente tem uma nutricionista que fica específica para os pacientes de terapia intensiva e a gente vai avaliar se aquele paciente, no primeiro momento, ele tem condições de iniciar uma dieta, porque também não é todo paciente que a gente vai começar uma dieta logo de cara. Então, tem que ver se o paciente está estável, se ele tem condições de receber essa dieta, porque senão no começo a gente pode até fazer mal do que bem. Então, se o paciente tiver condições, a gente vai avaliar ele da mesma forma, quais as necessidades dele, e a equipe em conjunto discutindo vai ver qual a melhor opção para aquele paciente. E agora fazer uma pergunta para o Maciel, tá aqui do nosso lado, tá caladinho até então, porque a área dele é um pouquinho diferente, a gente vai entender a partir de agora. Maciel, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona aí o serviço de nutrição e dietética do nosso complexo de saúde, o SND que nos salva a todo momento. Tem treinamento, chama o SND que precisa de um lanche, o SND está lá preparando a mesa junto com a equipe de comunicação, e a gente sabe da importância do trabalho de vocês perante não só os pacientes, produzindo as alimentações dos pacientes, mas também dos colaboradores, né? Perfeito. Rubens, atualmente o serviço de nutrição e dietética ele é composto por mim e mais 4 nutricionistas, onde a gente supervisiona uma equipe de mais de 90 colaboradores. Então, dentre os desafios que a gente enfrenta, que é preparar as refeições diariamente, também é coordenar uma equipe bem grande. Nós temos diversos colaboradores, dentre os cozinheiros, auxiliares de cozinha, o próprio serviço de copa, que faz a dispensação das refeições para os pacientes. E, atualmente, o serviço de nutrição e dietética ele produz mais de 2.000 refeições por dia. Mais de 2.000. Dentre as principais refeições que os pacientes precisam para que tenha uma recuperação nutricional bem mais rápida. Bacana. E é importante destacar também que o Complexo de Saúde, recentemente, fez um investimento aí na parte de imobiliário, né? Não só na parte de empratados, mas também de equipamentos para levar uma comida cada vez com mais qualidade, saborosa e quentinha até o leito, não é verdade? Verdade. É importante ressaltar que isso foi um passo muito importante da nossa instituição, onde nós conseguimos adquirir os carros térmicos, né, que realiza o transporte das refeições. Eles são pré-aquecidos antes de saírem para a dispensação, então até chegar ao último paciente a comida vai chegar quentinha, que vai fazer toda a diferença na hora daquele paciente receber uma alimentação de qualidade. E nessa parte de alimentação, a gente tem sempre que destacar a importância e a contribuição nossa com o meio ambiente, né? Inclusive, existe uma campanha que vocês trabalham dentro do nosso refeitório, que é a campanha do Resto em Gestão, né? Que foi implementada aqui no Complexo de Saúde há mais ou menos uns 2, 3 anos e tem funcionado até os dias de hoje. Queria que você falasse um pouco mais dessa campanha, da importância dela. Rubens, essa campanha é super importante porque através do Resto em Gesto a gente consegue observar quais são as preparações onde os nossos colaboradores têm uma maior aceitação, os nossos pacientes, o que eles gostam mais e aquilo que sobra mais a gente consegue perceber que de fato está tendo uma boa aceitação. Então a gente consegue otimizar os nossos custos, remanejando cardápios, refazendo novos cardápios onde os colaboradores e os pacientes recebam uma alimentação que eles se sintam mais felizes, porque como a Ana disse, nutrição é vida, se alimentar. Eu acho que não existe nada melhor do que comer. Comer é muito bom. Então, quando a gente come algo que nos agrada e nos satisfaz, isso é o que nos deixa mais felizes. Então, o Resto em Gestão ele tem essa função. Observar quais são as preparações com maior aceitação e aquelas que, de fato, os colaboradores e os pacientes não se sentem tão abraçados por ela. E o que a gente pode fazer para melhorar. E, através dele também, a gente consegue ter uma redução de custo, já que um cardápio não foi aceitável, a gente consegue remanejar novos cardápios.
O Complexo de Saúde ele tem um grande diferencial para todos os nossos colaboradores, que é essa oportunidade de poder se alimentar na própria empresa, né? Pagando um valor bem irrisório, né? Mediante a todo o trabalho, todo o carinho que vocês colocam e os alimentos que são servidos diariamente. Tudo com acompanhamento nutricional, com todo esse cuidado. E há de se destacar também que a gente tem um serviço à parte, né? Que é o serviço de um room service, onde a pessoa que está aqui, às vezes, quer uma alimentação, e desde que esteja autorizado, né, por vocês, podem solicitar o serviço do room service e então ter um alimento diferenciado no próprio leito, né? Perfeito. O nosso serviço de room service, né, ele é um restaurante dentro da nossa própria cozinha, onde a gente já tem alguns pratos pré-estabelecidos, prontos, e a gente fornece para toda a instituição. Todos os colaboradores e os pacientes, na verdade os pacientes não, tá? Os acompanhantes dos pacientes podem solicitar o serviço de room service. Por quê? Os pacientes já têm suas dietas estabelecidas pelos médicos. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora do paciente escolher um cardápio específico ali. Então, os acompanhantes que ficam por mais tempo na instituição, querem receber uma alimentação de qualidade, pode solicitar o serviço de room service. Eu já experimentei e posso dizer com propriedade que é uma delícia. Sabe por que eu não peço tanto? Porque a comida que é ofertada no nosso refeitório é tão bom quanto. Então, eu não tenho esse problema. Às vezes, quer uma coisa diferente, realmente a gente vai lá e pede, né? Mas a diversidade do cardápio que vocês trabalham no dia a dia faz com que a alimentação seja totalmente controlada e muitos colaboradores, se não todos, saem muito satisfeitos. Então, toda a equipe, né, está de parabéns aí. Perfeito. De ponta a ponta, eles realmente fazem com muito amor, com muito carinho. Obrigado. Eu queria agora passar a palavra para a Ana Paula para poder falar a respeito dos maiores desafios em oferecer essa alimentação de qualidade para pacientes com diferentes necessidades clínicas. Mas, peraí, eu vou segurar para você que eu preciso lembrá-los que se vocês não estiverem ainda pensando, para que vocês possam pensar a respeito de um caso que seja interessante aí para vocês relatarem no final do nosso podcast. Tudo isso aqui é para segurar a audiência, viu, Marcel? Para fazer com que as pessoas aí fiquem ligadas no nosso podcast, que daqui a pouco eles vão contar um caso de algum paciente interessante, algum caso que realmente despertou a atenção, né? Não só deles, mas também de outras pessoas, que foi um case de sucesso. Eu imagino que vocês têm vários, mas tem um que está reservado, né? Para daqui a pouco. Agora sim, então, Ana Paula, qual que são os maiores desafios em oferecer essa alimentação de qualidade para esses pacientes que têm diferentes necessidades clínicas? Rubens, igual eu já tinha comentado, o serviço de nutrição na nossa instituição é um serviço muito robusto, né? E hoje nós temos a área da nutrição clínica e da área da nutrição produção, juntamente com o lactário. Esses dois serviços, eles trabalham como uma engrenagem, né? Então, a nutrição clínica avalia, prescreve, indica e a nutrição produção prepara, dentro da restrição de cada paciente. O desafio maior, a meu ver, é a oferta que a gente tem, na verdade. Eu acho que assim, são muitas especificidades. A nutrição, cada dia que passa, ela vem evoluindo. Então, a gente tem N tipos de dietas a serem ofertadas. E a gente quer atender aquele paciente da melhor forma possível e da forma mais humanizada possível e individualizada. Então, eu acho que um grande desafio é esse, conseguir demonstrar para o paciente o que a gente está fazendo ali não é só não é algo forçado, né? Inclusive ele tem o direito de escolha ali, mas é algo para mantê-lo nutrido, para ele se recuperar, né? Ele entender que a nutrição faz parte do tratamento, né? Muitas vezes eles falam é só um alimento, mas o alimento é vida, ele que vai te salvar, porque se você não tiver nutrido, infelizmente, a recuperação ela fica um pouco mais complicada. Então, acho que essa parte do entendimento, de entender que a nutrição realmente faz parte, né? Não só por parte do paciente, mas de todos que estão à volta, entender que a nutrição faz parte do cuidado hospitalar do paciente. Eu acho que é isso. Um dos maiores desafios é o entendimento da importância da nutrição dentro da instituição mesmo, assim. Doutora Ana Gabriela também concorda com esse desafio? Concordo. Porque muitas vezes a gente é tido como que
às vezes, um custo a mais, né? Querendo ou não, você tentar adequar a alimentação melhor para o paciente, para ele ter uma melhor aceitação. E, às vezes, nem todo mundo vê isso como um tratamento, né? E eu sempre falo que o alimento aqui dentro do hospital, a alimentação desse paciente, ele vai ser um pilar do tratamento dele, para ele conseguir sair bem. A gente quer devolver para a sociedade um paciente bem, ele tem que estar assim, ele tem que estar conseguindo fazer as coisas que ele fazia antes de estar internado. A gente não quer devolver um sobrevivente, a gente quer devolver uma pessoa que consegue trabalhar, que consegue movimentar, e isso a nutrição vai ser um pilar de tratamento, não tem como. Eu imagino que essas especificidades que você acabou de falar agora, ela é muito ampla devido à questão da complexidade do hospital, né? Os casos que chegam. Então, tudo isso é associado a essa alta complexidade nossa. Exato, Rubens. O complexo, né? O Complexo de Saúde São João de Deus, a gente tem aqui, a gente trabalha nos vazios assistenciais. Então, os pacientes que chegam à nossa instituição realmente são pacientes mais críticos, mais graves, que demandam de um cuidado mais específico, de um conhecimento mais aguçado, mais a fundo, especializado realmente para eles sobreviver, né? Então, por a gente atuar nesses vazios, os nossos pacientes eles são mais graves, né? Então a gente tem que estar sempre buscando ali um conhecimento, inovações, o que tiver de melhor, de tecnologia, da parte nutricional mesmo, para a gente atender essas demandas que chegam para a gente, porque os desafios são diários. Eu falo que aqui na instituição, a parte da nutrição não tem uma rotina. Cada dia é um caso clínico diferente, né, doutora Ana Gabriela? É um quadro clínico diferente que a gente precisa discutir e traçar um plano terapêutico para esse paciente. Então, é isso, essa parte de atuar no vazio assistencial, ele nos faz correr atrás de conhecimento, de tecnologia, para as demandas que chegam aqui para a instituição. Esses pacientes eles já chegam, às vezes, de outras instituições, né? Que aqui, como referência, vem de um hospital menor, que às vezes não tem tanta suporte para dar para esse paciente. Então, ele já chega um paciente, por isso que eu falo que muitas vezes o paciente ele já chega desnutrido para a gente, porque ele já rodou em outros lugares, né? E às vezes é um paciente cirúrgico complicado. Então, esses pacientes eles vão demandar mais atenção. E na MTN, né, Ana, a gente tem uma vez por semana uma reunião da equipe, e nessa equipe a gente discute esses casos mais complexos, porque como é uma equipe multiprofissional, então cada um dando um pouquinho de conhecimento, no final a gente consegue dar o melhor para o paciente. Ok, queria que vocês deixassem aí uma mensagem, estamos indo agora para a parte final do nosso podcast. Cada um de vocês deixa uma mensagem relacionada à importância da valorização da nutrição como parte fundamental do tratamento hospitalar. Podemos começar, doutora? Fiquei como a primeira, né? Isso. Mas, assim, eu acho que a nutrição, eu sempre falo e eu sempre vou repetir, que ela é um pilar fundamental do tratamento. Então, assim como um paciente com infecção, ele vai receber um antibiótico, um paciente infartado vai receber o que ele precisa ali para o tratamento, a nutrição ela vai ser pilar de tratamento conjunto com todos esses. Não adianta a gente ir ali tratar com antibiótico e esquecer da parte da alimentação, da nutrição. Sempre vai ficar faltando. Então, assim, não esquecer da nutrição, não esquecer da dieta para esse paciente, porque ele vai precisar. Perfeito. Ana Paula? Rubens, a doutora Ana Gabriela já apontou toda a importância da nutrição, e eu gostaria, na verdade, de deixar aqui alguns pontos, né, do nosso serviço, porque é um serviço tão robusto, um serviço tão grande na nossa instituição, que faz tanto pelo paciente, que eu não poderia deixar de destacar algumas outras atividades que a gente faz aqui na instituição, né? Eu trouxe que a gente tem a nutricionista pediátrica, que é específica ali da pediatria, e a mesma faz os atendimentos no ambulatório de oncopediatria e também do Refaces, né? Que é o nosso vazio assistencial maior aí, que a gente atende inúmeras regiões com esse atendimento do Refaces, né? A nossa equipe, ela já está, né? E um dos temas do nosso simpósio esse ano foi que a nossa equipe contemplou aí 20 anos, né? A gente comemorou 20 anos de MTN na instituição. Então, são 20 anos em busca de um espaço e para demonstrar realmente a importância da nutrição no tratamento do paciente. E nessa busca, nessa caminhada, a gente participou de um prêmio, né? A Braspen, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. A gente participou do prêmio Braspen de qualidade, a gente foi, se inscreveu e
foram avaliados vários critérios: composição, indicadores de qualidade, produção científica, atendimentos. Toda essa parte técnica foi avaliada e nós ficamos entre as 10 melhores equipes de EMTN do Brasil, né? Isso aconteceu, se não me engano, em 2019 para 2020. Então, a gente tem orgulho de trazer essa informação, porque a instituição nos permitiu, né, que a gente crescesse e que a gente se tornasse a equipe tão robusta que a gente é hoje, tão completa, né? Uma equipe de EMTN tão completa e que, se não me engano, na região nós somos realmente a referência. Né? A gente não tem outro serviço aqui no Centro-Oeste que seja tão completo igual a nossa MTN, né? Igual o serviço de nutrição do Complexo de Saúde. Então, é isso, é trazer mesmo os nossos dados, os nossos números, a nossa importância aqui dentro e sobre a nossa parceria, né, Maciel? Que a gente trabalha em conjunto, a gente depende um do outro em prol de um bem maior, que é, né, o nosso maior valor, a vida humana, que é o nosso paciente. Então, Obrigada. parabéns para a MTN e toda a equipe, né? 20 anos aí fazendo um trabalho magnífico e sendo referência. Muitas pessoas que trabalham em outros hospitais vêm aqui fazer benchmark conosco, né? Com certeza. Então, tem o hospital como referência, né? Afinal, temos profissionais altamente capacitados que trabalham nas diversas frentes, nos diversos tipos de tratamento clínico, como a gente bem destacou agora, por sermos de alta complexidade, né? Com certeza. Marcel, sua parte, então, da importância de valorizar o tratamento hospitalar na área da nutrição. Rubens, enquanto eu estava pensando no que falar para vocês aqui em relação à alimentação, o quanto é importante, né, para nós ter ciência de que tudo que a gente come tem uma função dentro do nosso organismo. E quão importante é enfatizar que a alimentação de qualidade, uma alimentação de excelência no ambiente hospitalar, faça com que o paciente tenha uma recuperação mais rápida. Aqui na nossa mesa, por exemplo, nós temos algumas frutas, a banana, que ela é rica em triptofano, que estimula a produção de serotonina, que vai estimular em nós o hormônio da felicidade, do prazer, do bem-estar, que vai trazer um pouco mais de alegria. A maçã, que a gente fornece para os nossos pacientes, a laranja, rica em vitamina A, rica em vitamina C, que vai estimular também a nossa imunidade, aumentar a nossa resistência, contribuindo para a nossa melhora aqui dentro da instituição. Então, tudo que a gente come, além de trazer bastante alegria para nós, tudo isso influencia também no nosso tratamento aqui dentro. Então, por isso é muito importante enfatizar que a nutrição, a ciência que estuda a interação dos alimentos com o nosso organismo, é fundamental no tratamento dos nossos pacientes aqui na instituição. Ou seja, busquem realizar sua alimentação corretamente. Eu estou no caminho, Ana Paula. Com certeza, é orgulho da Nutri. Bom, vamos agora ao nosso caso. Você não esqueceu, né? Não. Finalizar. Eu não esqueço o caso, não. Não esqueceu do caso. Porque eu imagino, foi um caso que aconteceu aí há 3 anos atrás, mais ou menos. Eu imagino que seja ele, não sei. Que está passando aí na cabeça de vocês. Mas foi um caso que me marcou, né? Eu, aí com 17 anos de hospital, foi um dos casos em que eu vou levar para o resto da vida lembrando, né, daquilo que eu presenciei. Mas eu vou deixar vocês falarem. Não sei nem se é esse caso, mas gostaria que vocês pudessem citar, né, respeitando toda a questão da LGPD, sobre esse paciente que teve um desfecho positivo na parte de nutrição também. Ô Rubens, eu vou iniciar aqui porque eu acredito que o meu caso seja o mesmo, né, que a doutora Ana Gabriela pensou, porque eu ainda atuava na parte de UTI, né, ainda eu era nutricionista assistencial, e eu atuava beira-leito ali com os pacientes da unidade de terapia intensiva. E teve um paciente que nos marcou muito, porque ele ficou aqui na instituição um longo período de tempo. E ele passou por todas as esferas da terapia nutricional. Ficou em jejum, ele utilizou da nutrição enteral, da nutrição parenteral, então ele não comia nada via oral, pela boca, usou suplementação e a gente conseguiu fazer a reabilitação desse paciente. Eu vou deixar a doutora Ana Gabriela conduzir aí, porque eu acredito que seja o mesmo caso. Não, né? com certeza. Então, foi uma complicação cirúrgica, né? E o paciente, ele fez uma fístula e aí nesse caminho ele precisou de dieta parenteral, né? Que é a dieta que a gente faz pelo acesso pela via sanguínea, né? E aí esse paciente precisou da parenteral por um longo período de tempo. No meio do caminho, a gente sabe que a parenteral não é isenta de riscos. Ele teve as complicações da parenteral que poderia ter, alteração hepática, infecção de catéter. E aí sempre um caso muito desafiador, né? Eu lembro que a gente discutia
ele todo dia, toda semana a gente discutia ele na reunião. Será que a gente Sempre. estava fazendo o caminho? Estava no caminho certo? Será que a gente estava fazendo certo para ele? E sempre perseverando, né? Nunca perdendo as esperanças, até porque o paciente também era muito otimista. E esse paciente, então, ele evoluiu com a parenteral, e eu falo que ele é um compêndio mesmo, assim, de toda a parte da terapia hospitalar, né, Ana, de nutrição. Exatamente. Porque ele foi para a parenteral, aí depois a gente conseguiu que ele usasse dieta enteral, e aí depois a gente conseguiu que ele fosse liberando a via oral, depois da via oral com suplementação. E esse paciente conseguiu ir embora bem. A gente não entregou para a sociedade um simples sobrevivente, a gente entregou um paciente mesmo, andando, movimentando, porque a fisioterapia também foi bastante intensa com ele. A gente dava o aporte proteico, o aporte calórico, mas também tinha a fisioterapia conseguindo fazer a reabilitação, e fora os outros profissionais que ajudavam junto, né, no tratamento do paciente, que é, como eu sempre falo, a nutrição ela está ali como uma equipe conjunta, né? Junto com o assistente a gente vai fazendo o acompanhamento. E esse paciente, no final, saiu muito bem. Das outras doenças, continua o acompanhamento, mas conseguindo alimentar pela boca, que é a nossa grande felicidade, quando o paciente consegue, né, alimentar bem, conseguiu comer o que ele quisesse. E eu acho que você lembra disso, né, do que ele queria, né, o sonho dele, né, qual que era o desejo. Que era esse caso. Pois é, ô Rubens, como esse paciente ele ficou aí, né, 365 dias, não sei, mais de um ano internado, ele ficou sem comer os alimentos por via oral. E uma frase, né, que me marcou muito, e como eu estava à beira-leito, e foi o primeiro momento que ele colocou um alimento na boca, e ele falou assim, eu revivi. Então, para mim, assim, a satisfação, eu fico até arrepiada, e todas as vezes que eu contar esse caso, né, de trazer essa parte de superação e de união mesmo dos profissionais, de conhecimento, porque foi um empenho de todos os envolvidos. Você vê que ele foi de alta e ele conseguiu se recuperar, conseguiu alimentar novamente, né? Isso para a gente foi uma vitória muito grande, igual a doutora Ana Gabriela comentou. Você vai lembrar, né, desse paciente que esteve aqui conosco. Sim, realmente foi um momento muito importante, né? Um momento que, como eu disse, eu vou carregar para a história aqui do hospital, porque foi um momento que sensibilizou, né, a todos, não só a família, que ficou muito agradecida, inclusive, pelo tratamento, mas os profissionais que aqui estavam, né, que acompanharam o caso. E um desfecho maravilhoso, assim, não só na parte nutricional, mas o caso clínico do paciente como um todo, né? Você, eu acho que não estava aqui, né? Não Não estava. está lembrado desse... Mas você tem quanto tempo de hospital? 1 ano e meio. Há 1 ano e meio, já tem mais tempo, né, que nós passamos por esse caso, mas Sim. eu imagino que você também tenha algum caso, né, Com certeza. específico. Você quer compartilhar conosco? Claro, com certeza. Eu tenho um paciente que eu também jamais esqueço. Ele era um senhor que chegou para nós também com uma desnutrição bem grave. Ele pesava, se eu não me engano, menos de 40 quilos. Se eu estou enganado, era 36. Foi de uma desnutrição bem gravíssima mesmo. Ele também ficou um tempo com a gente na instituição. Ficou internado no CTI e, graças a Deus, graças ao esforço dos médicos, graças à nutrição que ele recebeu, nós conseguimos reerguer esse paciente. Depois de alguns meses internado, foi uma vitória para nós. Ele foi para o quarto e, depois de mais algum tempo, ele teve alta para casa, e de vez em quando ainda recebo alguns vídeos da esposa dele me mandando Mesmo? fotos dele sentado, comendo, se alimentando, que para nós também foi uma vitória muito grande. Eu imagino que tem muito esse contato, né, do paciente e família pós com o profissional, Sim. né? Porque é um sentimento de gratidão gigantesco, né? E como vocês se sentem, assim, diante de tanto carinho pós? O olho até brilha, né, Ana Paula? Ô, Rubens, assim, é gratificante saber que a gente fez a diferença na vida daquela pessoa, que a gente conseguiu salvar. Porque a nutrição, ela salva vidas, né? Ela nutre esperança. Então, assim, é gratificante a gente ver que uma conduta, que uma conversa, que uma escuta, um acolhimento que a gente deu àquele paciente, uma atenção, a gente conseguiu mudar todo o desfecho daquele paciente. Então, é muito gratificante. Perfeito. E gratidão é o que eu tenho por vocês, por estar aqui hoje conosco, nosso podcast, encerrando mais esse podcast especial, falando de um tema tão importante que é a alimentação hospitalar, desafios e inovações no serviço de nutrição do hospital. Muito obrigado, doutora Ana Gabriela. Eu que agradeço, Rubens, poder falar um pouquinho aí do nosso serviço e mostrar o quão importante ele é. Fica o convite para participar de outros momentos conosco aqui também, viu? Obrigada. Ana Paula, nutricionista, muito obrigado. Minha nutricionista especial, coração.
Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite e também você por nos receber no dia do seu aniversário, né, que eu não poderia deixar de passar em branco, né, você nos receber aqui, deixar um pouquinho as comemorações de lado para estar aqui conosco. Obrigada e parabéns. Obrigado. Viu? Tudo de bom, você merece. Obrigado, muito obrigado. Viu? A gente cortou o bolo confeitado, Rubens, tá? Só porque... Então, assim, ó, vamos cortar o bolo, hoje vai ser fruta e tudo mais, só que descobri que é o meu aniversário, queria voltar com bolo. Não, vamos, né? Vamos manter nosso padrão aqui da dieta, né? Até porque eu tô tão bonitinho, tô tão fitness, né, Ana Paula? Orgulho da Nutri mais uma vez. Obrigado. Marcel, muito obrigado pela presença aí também. A gente sempre encontra aí nos corredores, dentro do SND, vocês lá sempre preparando. Um abraço também para toda a equipe, tão competente, tão carinhosa com a gente, não só na produção dos alimentos, mas também no dia a dia ali. Rubens, mais uma vez, obrigado pelo convite e feliz aniversário para você também. Deus continue te abençoando sempre. Obrigado, gente. Nós vamos ficando por aqui, então. Eu agora posso comemorar, né? Depois sai daqui. Claro, Quintou. liberado. Não, mas na dieta, né? Na dieta. Então, finalizando nosso podcast Saúde em Pauta hoje com o tema alimentação hospitalar, desafios e inovações, no serviço de nutrição do Complexo de Saúde São João de Deus. Aqui eu recebi então Ana Paula Gomes e Cordeiro, nutricionista e coordenadora do Serviço de Nutrição Clínica. Recebi também o Maciel de Souza Santos, nutricionista e coordenador do Serviço de Nutrição e Dietética, também lactário. E a doutora Ana Gabriela de Magalhães, nutróloga e membro da EMTN, equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Eu vou ficando por aqui, este podcast que tem a organização, a produção da equipe de comunicação do Complexo de Saúde São João de Deus, com apoio do SND, patrocínio da Café Preto Cafeteria, localizado no coração de Divinópolis, na rua Rio de Janeiro, 1058, esquina com a rua Maranhão. Também contamos com a produção e também finalização deste nosso programa, deste nosso podcast especial, pela Enquadra Filmes. Podcast Saúde em Pauta, sempre ao ar com episódio novo, às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite no YouTube e também nas plataformas digitais de streaming, como Spotify, Deezer e Apple Music. Quase que eu esqueci aqui. Eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima quinta-feira com mais um podcast Saúde em Pauta. Até lá!